Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dia de Matemática e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Matemática Básica 1. Essa já é a nossa terceira aula, nas aulas anteriores definimos função e também definimos função real e de variável real, assim como também nós falamos um pouquinho sobre domínio maximal. Então se você ainda não viu as outras aulas, volta lá no nosso card, eu acho que será muito proveitoso que você faça em sequência. Então vamos aqui à nossa aula 3. Vamos falar um pouco sobre gráficos de funções. Olá, então vamos aqui começar de fato a nossa aula. Pessoal, primeira coisa, quando nós falamos sobre gráficos de funções, vem à nossa mente uma imagem, né? Mas a imagem é apenas, vamos assim dizer, o concreto da definição. A definição nós fazemos sem precisar necessariamente do desenho, né? Então, como é que nós definimos o gráfico de uma função? Vamos aqui, olha só. Então, aqui temos o seguinte. O gráfico de uma função, aí vejam, ó, quando vocês virem que uma função ela é definida de um subconjunto dos reais para os reais, nós falamos na aula anterior que isso é a definição de uma função real e de variável real. Então, a minha leitura pode ser da seguinte maneira. O gráfico de uma função real de variável real é o subconjunto de R2 dado por. Então, vamos dar uma pausa aqui para explicar para vocês o que é o R2. Né? Então, pessoal, olha só. Essa imagem que vocês estão vendo nessa tela, seja do smartphone, de uma TV, de um computador, de um tablet, essa imagem ela é formada por pixels. Né? Vamos aqui de maneira bem simplificada, não vou entrar de maneira aprofundada aí no que é o pixel, mas só para a gente entender. Imagine que nós temos aí muitos e muitos pontinhos de luz. Né? E essas luzes aí, esses pontinhos, quando juntos, formam a imagem. Então, cada pontinho ele tem uma identidade de uma cor, né, que ele deve, por exemplo, imprimir para que a gente possa ver a imagem. E a qualidade da imagem vai depender exatamente da quantidade de pixels, porque quanto mais pixels nós tivermos, melhor vai ser a qualidade dessa imagem. É por isso que quando você vai mexer na resolução, né, do celular para tirar uma foto, aí aparece lá a resolução 2100 por não sei quanto, 720, né? Então, você vai ter lá as definições de quando é HD, quando é Full HD, vai depender da quantidade de pixels que você tem para aquela imagem. Mas, vamos aqui. Então, esse plano, essa tela que vocês estão vendo, ela é formada por vários pontinhos que estão um juntinho do outro. Mas, imagine que eu queira mudar determinada cor, né, de parte dessa tela. Então, o computador tem que interpretar quais são os pixels que eu estou mudando de cor. E para isso ele tem que saber o endereço, vamos assim dizer, desses pontos. Então, como é que nós fazemos para que o computador saiba exatamente quais são os pixels que nós estamos aí movimentando? Nós temos que ter um sistema para que esse computador saiba quais são os pontos que nós estamos querendo modificar. Então, pessoal, só para fazer uma analogia, tá? O R2 é exatamente todos os pixels da sua tela. São todos os pontos da sua tela. Trazendo para a matemática, o R2 é o conjunto formado por todos os pares ordenados de determinado plano, que aí nós estamos colocando esses pontos como os pixels, só para fazer essa analogia para você entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, feito isso, como é que nós vamos fazer agora esse endereçamento? Para fazer esse endereçamento, o que é que nós fazemos? Ó, nós dividimos essa tela que você está assistindo em 4 partes, e para fazer essa divisão, nós usamos o que nós chamamos de sistema cartesiano ortogonal, que significa, nós pegamos aí duas retas, uma na horizontal e uma na vertical, colocamos uma métrica nela, né? A reta horizontal nós chamamos de eixo X, a reta vertical chamamos de eixo Y, e colocamos uma métrica, né? Tá aqui, ó. Consideramos que à direita e acima nós temos aqui valores positivos, à esquerda e para baixo valores negativos. E quando nós dividimos, né, a sua tela em 4 regiões retangulares, essas regiões elas vão ser chamadas de quadrantes e contadas no sentido anti-horário. Ou seja, nós temos aqui, ó, esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Isso quer dizer, por exemplo, ó, que um ponto que esteja no primeiro quadrante ele vai ter as suas duas coordenadas positivas, tanto o x quanto o y. Aqui, ó, nós temos que no terceiro quadrante, já ao contrário do que nós temos no primeiro,
as duas coordenadas serão negativas, né? Nós temos aqui, ó, o valor de x negativo e o valor de y também negativo, tá bom? Então, olha só, o que é que nós queremos fazer? Definir o gráfico de uma função. Então, como eu falei para vocês, o R2 é formado por todos os pontos, mas o gráfico de uma função não é formado por todos esses pontos, mas por alguns. É por isso que é um subconjunto de R2. Então, vamos aqui. Qual característica deve ter esses pontos para formarem o gráfico de uma função? Tá aqui, ó, a definição agora do gráfico de uma função. O gráfico da função f são todos os pares ordenados x e y, isso é muito importante. Pares, evidentemente, porque são dois, ordenados porque a ordem importa, tá? Primeiro vem o valor de x, que é chamado de abscissa, e depois vem o valor de y, que é chamado de ordenada do ponto. Então, são todos os pontos pertencentes ao R2, de tal maneira que sempre o x faça parte do domínio da função e o y seja sempre a imagem desse x pela função. Sendo assim, quando nós pegamos todos esses pares ordenados, nós vamos estar formando o gráfico da função. E daí, deixa eu só explicitar para vocês o porquê é tão importante essa noção de par ordenado. Olha só. Esse ponto Q, não é? Ele tem aí um endereço. É como se fosse um pixel Q ali, tá? Esse pixel, esse ponto Q, ele tem um endereço. Qual é o endereço dele? 2, 1. Por que 2, 1 e não 1, 2? Porque, como falado aqui, nós temos que primeiro vem o valor de x e depois o valor de y. Temos aí esse par ordenado. E agora, vamos fazer um outro ponto. Temos agora, olha só, o ponto P, que tem coordenadas 1, 2. Então, vejam, ó, ponto P tem coordenadas 1, 2, ponto Q coordenadas 2, 1, e é muito evidente que o lugar que eles ocupam, né, o lugar geométrico desses pontos, são totalmente diferentes. Então, vejam que é muito importante saber que primeiro vem a abscissa, depois a ordenada, compondo assim a coordenada desse ponto, que é o endereço dele. Então, quando nós pegamos uma função e conseguimos fazer todos os pontos dessa função, nós temos aí o gráfico dessa função. Então, para não ficar somente nessa ideia, vamos para um exemplo, né? Olha só. Temos aqui 4 gráficos representados. Notem que quando nós pegamos aqui, ó, a curva vermelha, tá? Sempre está representando o gráfico. Mas o que eu quero chamar a atenção agora de vocês é que nem sempre um gráfico, né, que vai ser o conjunto de pontos do R2, vai representar uma função. Por que isso? Porque, olha só, eu trouxe aqui, como vocês veem agora, né, em evidência, a mesma definição de função que trouxemos na primeira aula, né? Então, não é qualquer conjunto de pontos que vai formar uma função. Assim como, por exemplo, ó, observe que todas as curvas vermelhas formam aí, são subconjuntos do R2. No entanto, nem todas podem representar o gráfico de uma função. Então, vamos ver o porquê analisando um a um. E para isso, vamos usar uma reta suporte, tá? Então, a reta suporte está aqui, ó, essa reta em azul, e ela vai passar meio como que se fosse um scanner. Como assim, professor? Olha só, ela vai passar por toda a função. E quando ela passar, eu vou rastrear em alguns pontos. Veja aí, ó. Eu peguei aí e rastreei em determinados pontos. E daí eu vou observar. Se pelo menos uma dessas retas, que são paralelas ao eixo Y, tocar na curva vermelha em mais de um ponto, nós temos que esse gráfico não representará uma função. Por quê? Porque vamos lembrar da definição de função. Na definição de função, olhem aí, destaque para vocês, todo elemento de A deve estar associado a um elemento de B, mas olha só o destaque agora que nós fazemos no 2. Olha só, o elemento de B associado ao elemento de A deve ser único. Então, o que significa a reta azul aqui tocar 2 vezes na curva vermelha? Significa que para determinado valor de x, estamos tendo 2y. Por exemplo, aqui, ó, para esse x aqui, está tendo y em cima e está tendo y embaixo, o que não pode. Portanto, esse primeiro gráfico não representa uma função. Vamos testar o segundo. Passando aqui a nossa scanner, olha só, e traçando agora para a gente algumas retas, né, fazendo destaque aí nesse percurso. Observe que qualquer reta que nós pegarmos aí, dessas que foram desenhadas, vocês observam que todas elas vão estar tocando no máximo uma vez
tá no gráfico da função. Portanto, nós temos aí, como eu já falei antes, né, o gráfico da função. Nós temos aí que, de fato, representa aí uma função. Vamos para o nosso terceiro exemplo, mais uma vez, passando aí a nossa scanner na função e traçando aí o nosso rastro. Observe o seguinte, qualquer reta que nós temos aí nesse feixe de retas paralelas, qualquer reta que você pegar, ela vai estar tocando no máximo uma vez na reta, na curva, né, vermelha. Isso quer dizer que nós temos que todo elemento do domínio tem correspondente no contradomínio e mais, esse correspondente é único. Então, eu acredito demais que vocês já devem saber já que esse quarto gráfico aqui não representa uma função, né? Então tá aí, ó. Fizemos aí, traçamos. Observe que em vários momentos a reta azul vai estar tocando aí 2 vezes na curva vermelha, o que faz desse gráfico, né? O que não faz, na verdade, desse gráfico um gráfico de uma função. Bom, então fica assim definido que o gráfico, né, representado no plano cartesiano, não é porque ele é um subconjunto do R2, não é porque ele está representado no plano cartesiano que ele vai ser de fato uma função. Nós temos que nos atentar a quê? Atentar aí a nossa definição de função. Mas olha só, nós falamos um pouquinho também sobre conjunto domínio, contradomínio e conjunto imagem. Mais propriamente, conjunto domínio e imagem, que são conjuntos muito interessantes quando nós fazemos a análise, a avaliação de uma função. É possível determinar o conjunto domínio e o conjunto imagem observando apenas o gráfico. Como assim? Vamos aqui para um exemplo. Deixa eu trazer para vocês o seguinte, ó. Domínio e imagem, né? Então tá aí como definido antes para vocês o que é o domínio e o que é o conjunto imagem. E tá aqui uma curva, né? Traçamos uma curva e tá aí ela limitada inferiormente pelo ponto x1, y1, limitada superiormente pelo ponto x2, y2. Tá bom? Então a pergunta é, observando esse gráfico, né? Qual é, na verdade, o domínio e quem é a imagem dessa função, observando apenas graficamente. Então, pessoal, olha só. Observe que no gráfico, o domínio de uma função é a projeção de seu gráfico no eixo das abscissas. O que significa isso? É como se você tivesse um feixe de luz, tá certo? Aqui, incidindo sobre o gráfico da função, perpendicular ao eixo x. E daí, quando você faz esse feixe de luz incidir sobre o gráfico perpendicular ao eixo x, vamos imaginar que vamos ter uma sombra projetada no eixo x, a sombra gerada pelo gráfico da função. Essa sombra, tá, gerada sobre o eixo x, vai ser exatamente o intervalo que representa o domínio dessa função. Então, por exemplo, ó, se nós imaginarmos aqui, né, como vocês veem aí, as luzes aqui vindo de cima para baixo, nós vamos ter essa sombra aqui refletida no eixo x. Essa sombra, que está aqui na cor verde, é exatamente o domínio da nossa função. Observa agora que se nós fizermos a projeção aqui, ó, agora, para conhecermos a imagem, a projeção é no eixo y. Então, a luz agora tem que ser perpendicular ao eixo y. E ao fazer isso, nós temos essa sombra que vocês veem aí destacada, tá bom? Então, no caso aí, essa sombra que está representada por essa reta com a espessura um pouquinho maior é exatamente a imagem da função. Bom, então como é que isso cairia numa questão? Quem está acostumado a fazer aí questões do ITA, questões da AFA, ESA, vem que sempre caem questões referente a domínio, imagem, contradomínio de uma função a partir do gráfico. Mas eu vou trazer aqui um exemplo mais simples e trago para vocês na lista de exercício algumas questões desse tipo. Então, olha só. Vamos aqui para um exemplo. Temos aqui o seguinte, ó. Observe que nós temos aí o nosso gráfico, tá bom? De novo aqui temos o nosso gráfico. E aí a questão é, quem é o domínio e quem é a imagem dessa função? Observem aqui, pessoal, o seguinte, ó. Temos que quando nós projetarmos, né, uma sombra no eixo x, a sombra será exatamente essa daqui, ó. Isso quer dizer que o domínio, como já estava escrito aqui, são todos os reais, tá certo?
maiores ou igual a menos 3 e menores ou iguais a 1. Então, temos aqui esse intervalo. E quem é a imagem dessa função? Lembrar que a imagem da função tem que ser a projeção total do gráfico, nesse caso aí, em relação ao eixo y. E aí, observe que nós temos no segundo e no primeiro quadrante, na verdade, o gráfico da função. Então, temos que fazer a luz incidir nos dois sentidos, tá? Então, a luz vai incidir dessa maneira, gerando o gráfico. Então, temos aqui, ó, feito isso, nós temos que exatamente esse intervalo aqui do eixo y representa o conjunto imagem. Então, a imagem da função são todos os reais compreendidos entre 0 e 3, tá bom? Então, espero que vocês tenham, de fato, compreendido um pouco aí, né? Foi, de fato, bem simples, pouquíssimo só sobre gráfico de funções. Trabalharemos muito ainda sobre gráficos quando estudarmos aí, de fato, as funções, né? Função afim, função quadrática, função modular. Estudaremos um pouquinho também sobre translação de gráficos, né? O que acontece quando nós somamos uma constante ao x, quando nós somamos uma constante ao y, o que é que acontece com o gráfico de determinada função. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.